Olá! Hoje nós celebramos a Segunda-feira Santa, o segundo dia dessa Semana Santa, que começou ontem com o Domingo de Ramos. Se você ainda não viu meu vídeo sobre o Domingo de Ramos e todo esse mistério do início da Semana Santa, eu te convido a ver o primeiro vídeo dessa série, a assistir o primeiro vídeo dessa série. O link vai estar aqui embaixo, tá bom? Então, nessa Segunda-feira Santa, a gente não tem tanto esse ímpeto, né, de achar ou de sentir que faz parte da Semana Santa como um todo. Mas, assim como a primeira semana da vida pública de Jesus foi detalhada em cada um dos seus dias, culminando no primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná, na Semana Santa também a gente tem um detalhamento bíblico, né, no Evangelho, de cada um dos dias, do que acontece em cada um dos dias dessa Semana Santa, começando com o Domingo de Ramos. Na Segunda-feira Santa, nós celebramos o mistério do bálsamo, né, de Jesus. Então, esse bálsamo de Jesus pode ser visto de duas maneiras, certo? Aí eu vou explanar um pouco para vocês essas duas maneiras que a gente pode perceber esse embalsamento, esse bálsamo de Jesus em preparação para a sua morte. Jesus vai a Betânia para visitar seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. A gente já conheceu esses amigos em algumas passagens anteriores, em que Marta e Maria são duas irmãs que uma gosta muito do fazer, gosta muito do servir, está lá na cozinha e fazendo todos os afazeres domésticos, enquanto Maria fica aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra. E quando Marta vai falar com Jesus, a gente conhece essa história, né? Quando Marta vai falar com Jesus pedindo para que Jesus peça que Maria venha me ajudar aqui na cozinha, porque é muita gente para servir. Imagina, Jesus, todo lugar que ele ia, ele levava todos os discípulos. Então, assim, por isso que também faltou vinho nas bodas de Caná, né? Imagina, você convida só Jesus e Maria. Jesus e a mãe dele, ele leva mais 12 pessoas. Então, é complicado, né? Mas os judeus são muito acolhedores, são muito hospitaleiros, né? Assim, de forma... A sua cultura pede isso. Então, Jesus pensava assim, vou levar todo mundo. Se precisar, eu faço um milagre, né? Como foi o que aconteceu. Mas, então imagine, Marta, você tá acolhendo alguém em casa. Hoje em dia a gente quase não acolhe mais gente em casa, né? O que é horrível, a gente deveria acolher mais as pessoas na nossa casa, mas por quê? Porque a gente sabe que dá trabalho, né? Isso é real, mas é um trabalho satisfatório, é um trabalho feliz, porque você tem ali os seus amigos, aquelas pessoas que você quer que estejam dentro da sua casa. Então Marta estava feliz em acolher Jesus, mas ao mesmo tempo era trabalhoso e ela estava lá sozinha fazendo tudo, né? Então pediu para Jesus pedir para Maria ajudá-la. E Jesus fala aquela frase célebre, né? Maria escolheu a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus, que é estar rezando, né? A gente sempre mostra sempre fala dessa passagem fazendo aquela reflexão, né? Do ser com o fazer, da oração com a ação, que precisa ser os dois, precisa existir os dois. Por mais que Jesus tenha falado isso para Maria, é claro que que ele também apreciou todo o trabalho e toda a dimensão de Marta, né? Santa Teresa d'Ávila fala que uma oração sem obras é morta. Tem isso na palavra também, né? São João também fala isso, que é preciso existir a oração e essa oração nos leva à ação. Então é preciso a gente ter dentro de nós essa junção de Marta e Maria juntas dentro de nós. A gente precisa saber que a gente precisa rezar para depois ser levados à ação. E também Lázaro, né? Que os três eram irmãos, Marta, Maria e Lázaro, e que eram amigos de Jesus. Então a gente também tem a passagem de Lázaro em que Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro já havia morrido, já fazia 4 dias, e quando ele reencontra Marta e Maria, é exatamente isso que Marta fala, né? E naquele diálogo emblemático de Marta e Jesus, a gente consegue perceber também que entre os judeus já existia também a crença na ressurreição dos corpos, né? Então, Jesus fala, ele vai ressuscitar, ele vai viver. Aí Marta diz, eu sei que ele vai viver na ressurreição no último dia, então nós cremos que nós vamos ressuscitar no último dia. Se quando Jesus voltar, né, quando houver a parousia, a gente ainda estiver aqui na Terra, nossos corpos vão ressuscitar. Só que Jesus quis dizer que ele ia ressuscitar Lázaro aqui e agora, né? Então, ele ressuscita Lázaro, mas não é a mesma coisa da ressurreição do próprio Cristo, porque Lázaro ressuscitou, mas depois ia morrer de novo, e que depois só existiria a ressurreição
no último dia. Mas Jesus fala uma frase muito importante também nesse momento, nessa passagem, em que ele diz: se creres, verás a glória de Deus. Então, assim, se a gente crer, se a gente acreditar, a gente nunca nem vai morrer. Porque pode ser que a gente vai morrer na carne, mas depois a gente já vai para o céu e vai ter a vida eterna. Então, assim, ele já quis mostrar, ele já quis ali fazer um anúncio da vida eterna, que a gente não vai necessariamente ficar esperando até o último dia, até a parousia, mas a gente já pode ir direto para o céu, vivendo a santidade aqui na Terra, né? Então, todas essas passagens se conectam e eu quis trazer esse contexto histórico para a gente chegar nesse momento que a gente percebe que Jesus queria viver o bálsamo da amizade com Marta, Maria e Lázaro. Lázaro que estava ali ressuscitado, e em The Chosen também a gente vê isso, né, que Jesus jogava com Lázaro e tudo, eles eram amigos, né, eram todos amigos, então não há bálsamo maior do que a amizade, e Jesus queria viver esse bálsamo da amizade logo antes de viver a sua paixão, morte e ressurreição, né, então ele queria estar entre seus amigos, estar entre os seus. E Maria foi além, porque ela escolheu a melhor parte. Ela viveu não só o bálsamo da amizade com relação a Jesus, mas ela embalsamou o seu corpo ao derramar perfume de nardo puro e enxugar com os cabelos seus pés. Então, nessa passagem que a gente celebra esse mistério de hoje, a gente vai ver Jesus sendo embalsamado para a morte, o seu corpo sendo embalsamado para a morte, assim como a sua alma vive o bálsamo da amizade, né? De estar entre os amigos, de viver um momento de alegria, um momento de comunhão com os seus, mesmo antes da dor da sua paixão, morte e ressurreição, né? Que vai ser celebrada nos próximos dias. Então, esse duplo bálsamo é a celebração que vivemos nessa Segunda-feira Santa. Então, é importante ter esse contexto para vocês entenderem a importância desse dia, aquilo que nós mesmos podemos perceber nesse dia. Então, é um dia mais simples, mais tranquilo, mas ao mesmo tempo muito profundo, né? Eu não falei do que Judas fala, né? Mas eu vou falar agora. Judas diz que esse perfume poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Teria feito muito mais efeito, sabe? É como se ele quisesse dizer, para que gastar esse perfume banhando os pés de Jesus? Às vezes parece que Judas, às vezes os discípulos, de forma geral, né, ainda não entendiam quem era Jesus. Então, claro que qualquer coisa é válida para poder fazer um gesto de glorificação, né, de amor a Jesus. Porque Jesus é Jesus, né? É o nosso Salvador. Então, assim, ele vai salvar a nossa alma da morte e ele não merece que um perfume de nardo puro seja colocado em seus pés. Tudo bem que os discípulos ainda não sabiam, não tinham entendido, né, a dimensão da missão de Jesus. Naquele momento, eles ainda não tinham entendido. Isso fica muito claro quando todos eles fogem, Mas, claro que a gente se colocando no lugar dos discípulos, a gente faria a mesma coisa ou pior, né? Enfim, mas Judas fala assim, e eu acho muito interessante o que Jesus responde, porque ele diz, pobres sempre tereis, mas a mim não. Então, assim, Jesus nesse momento já estava dizendo que a gente sempre vai ter pobres. E que eu digo isso pobres não só no sentido material. É claro que a gente não quer que existam pobres materiais. É claro que a gente não quer que existam pessoas passando fome, passando sede. Mas, de fato, de certa forma é inevitável. O que a gente pode fazer? A gente pode amá-los, a gente pode ajudá-los, a gente pode estar com eles, a gente pode ver neles a face de Cristo. Porque o próprio Cristo falou, pobres sempre tereis. Ou seja, aqueles pobres também vão estar me representando, sabe? Então, assim, a gente tem que ver a face de Cristo nos pobres, porque o próprio Cristo já mostrou que ele estaria entre eles, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem várias histórias que pessoas receberam mensagens muito profundas vindas de Deus através dos pobres, dos mendigos na rua. Eu fico sempre muito encantada com isso, porque de fato são pessoas que Jesus escolheu, são seus prediletos, né? Os pobres também são considerados vigários de Cristo. Assim como o Santo Padre, o Papa, assim como os padres, assim como os bispos são vigários de Cristo, os pobres também são vigários de Cristo. Então a gente precisa ver neles
uma manifestação de Deus também. Porque Deus, ele, assim como um pobre, ele nos pede pelo amor. Ele mendiga o nosso amor, sabe? Jesus, ele mendiga o nosso amor de diversas maneiras, porque ele já nos ama inteiramente. Mas nós é que precisamos aprender a amá-lo. Então, através do... Não, e Jesus não é... Deus não é pobre porque ele precisa de nós, precisa de alguma coisa. Nós é que precisamos dele, mas nós precisamos entender o quanto nós precisamos dele. E por isso ele mendiga o nosso amor, porque ele não pode nos obrigar a amá-lo. A gente é que precisa corresponder ao amor que ele já tem por nós, sabe? Então, eu acho muito interessante essa dimensão dos pobres. Então, eu diria que a outra reflexão que a gente pode ter nesse dia, né? Nas passagens que a gente consegue ver nesse dia. Então, assim, os gatos estão brigando aqui. Meu Deus do céu, mas vai dar certo. Então, essa dimensão dos pobres. Aí ele explica, né? O pobre sempre tereis, ela está preparando aqui a minha sepultura e tudo mais. Mas o quanto que a visão de Judas é deturpada pelo dinheiro, né? E o quanto ele, em tudo, ele só vê dinheiro, ele só vê dinheiro. Vocês conhecem esse tipo de pessoa que qualquer coisinha, você, ai meu Deus, o dinheiro que tá gastando, o dinheiro. Aí já mostra a avareza de Judas, né? Já prediz aquilo que ele iria fazer daqui a uns dias, que a gente também vai falar um pouco mais sobre Judas. Mas o mais interessante é a resposta de Jesus e essa nossa reflexão acerca dos pobres em si. E que os pobres não são somente os pobres materiais, mas também são os pobres espirituais. Aqueles que não conhecem Jesus são pobres também. Então, também precisam da nossa compaixão e do nosso amor, para que eles possam, através da nossa vivência como católicos, como cristãos, acreditarem que existe Cristo. Eu não acho que seja tão interessante, às vezes, a gente chegar na pessoa e dizer Deus te ama. O que é que isso quer dizer para aquela pessoa, se ela nem acredita em Deus, se ela nem sabe se Deus existe ou não, se ela nem nunca teve nenhuma experiência? A experiência que ela pode ter é conosco. Assim como nós, acolhendo os pobres e levando para eles aquilo que eles necessitam, tanto material quanto espiritualmente, as pessoas que são pobres espirituais precisam do nosso amor, primeiramente. E através do nosso amor, que eles talvez possam vir a acreditar que existe Deus, que existe Cristo, porque o nosso amor gratuito é um transbordamento do amor de Deus por nós. Porque nós, por nós mesmos, não seríamos capazes de amar. Nós somos capazes de amar, mas o nosso impulso inicial é pelo egoísmo, é pelo ser autocentrados, é pelo automimo. O nosso impulso é pelo amor próprio, não é pelo amor ao outro, não é pelo amor ao próximo. Então, expressar esse amor ao próximo é como a gente pode expressar o amor de Deus que habita em nós, sabe? Então, assim, é assim que a gente pode viver diante dos pobres, tanto materiais quanto espirituais. Porque, como disse Jesus, pobres sempre tereis, até mesmo para que a gente possa se converter e eles também, né? Existe toda essa realidade de conversão e de mistério de Deus. E finalizando esse vídeo, eu reassisti aquela cena icônica que eu falei para vocês do The Chosen, que quando ele diz, por mais que ele tenha dito para a mãe dele, né, para Maria, que Jesus fala para Maria, a minha hora ainda não chegou, ele queria dizer tudo o que ele falou, ele queria dizer sobre essa hora, né, a hora da Semana Santa na vida dele, que era o fechamento da missão dele. Então, ele fala, minha hora ainda não chegou para Nossa Senhora. Só que quando em The Chosen é mostrado que ele, antes dele fazer o milagre, né, de transformar a água em vinho, ele faz uma oração ao Pai e ele diz, Pai, estou pronto, meu coração está pronto. É algo assim. E me remeteu àquele salmo, né? Meu coração está pronto, meu Deus. Está pronto o meu coração. Então ele vai visitar seus amigos para aprontar o seu coração para finalizar essa missão que lhe foi dada pelo Pai. Então, quantas vezes a gente precisa deste apoio dos nossos amigos, daqueles que nós sabemos que nos amam, para completar, para viver a missão que nos foi proposta por Deus, né? Então agora, a reflexão que eu queria trazer nesse dia é sobre isso, sobre a amizade e também essa dimensão dos pobres, para que a gente possa refletir como nós estamos nos relacionando com os nossos amigos. Quem são nossos amigos de fato, né? Porque nossos amigos de fato são aqueles que nos amam de verdade, da forma que nós somos, nos apoiam diante da vontade de Deus para as nossas vidas.
Então, a gente saber identificar os nossos amigos e dar valor a eles, né? Valorizá-los. Então, o que é que você acha de mandar uma mensagem para aquele amigo que faz tempo que você não fala? Porque eu mesma tenho esses amigos que são amigos de baixa manutenção, eu diria, né? Que eu não consigo estar conversando sempre, mas que estão no meu coração e que sempre eu rezo por eles, como diz Santa Teresinha, né? Pensar em uma pessoa, rezar por ela. Então, sempre que eu lembro desses amigos, eu rezo por eles. São amigos caros ao meu coração e eles sabem quem são. Sempre que eu posso, sempre que eu lembro, estou buscando entrar em contato. Então, eu queria convidar você também a fazer isso nesse dia, né? Nesse dia que Jesus vai visitar seus amigos antes da sua paixão, morte e ressurreição, você possa entrar em contato com os seus. Então, é isso por hoje e até amanhã no vídeo de terça-feira, na Terça-feira Santa.